Olá pessoal, essa é uma palhinha do nosso mini curso de petição inicial. Espero que vocês gostem, aproveitem e aguardem o início das inscrições. Nós teremos mini cursos, oficinas para a segunda fase da OAB, cursos de matérias isoladas, tudo ao seu alcance. Uma linguagem simplificada e um conteúdo profundo. Espero que gostem. Olá, gente! Essa é a nossa primeira aula do minicurso de petição inicial. Sejam bem-vindos. Bom, a petição inicial é uma das principais peças de um processo. É a partir dela que o advogado expõe os fatos, os fundamentos e busca, nos pedidos, a satisfação do interesse do seu cliente. É a petição inicial que vai direcionar o que vai acontecer no processo. Ela que traz para o autor os limites objetivos e subjetivos da lide. É a sua primeira oportunidade de levar até o estado do juízo o seu pleito, o seu pedido. E ao fazer uma boa petição inicial, é possível economizar tempo para o seu cliente, evitando que sua peça vai ser emendada, aditada e o pior, que ela venha a ser considerada inapta. Primeiro passo. Após uma boa entrevista com seu cliente, você já deve ter em mãos os fatos e noção das provas que você poderá vir a produzir. Assim, é necessário elaborar a história que vai ser contada, a exposição dos fatos. Exemplos: contar que o locatário não está pagando aluguel há 6 meses, para que no fim da petição você possa vir a pedir o despejo. Ou contar que o indivíduo já foi casado e que teve 2 filhos, para lá no final pedir o divórcio, a dissolução daquela união e, quem sabe, guarda de filhos e pensão alimentícia. É interessante também analisar quais os detalhes importantes para os pedidos que você pretende alcançar perante o judiciário naquela questão específica. Neste momento, mesmo antes de sentar para escrever a petição, é necessário observar e fazer um filtro, escolhendo quais são os fatos favoráveis ou desfavoráveis à causa, quais são os fatos relevantes, quais não são tão relevantes assim. Isso tudo tendo em vista o grande número de processos que existe no Poder Judiciário, que é um número imenso, cabendo a nós operadores do direito a iniciativa de fazer peças objetivas e de fácil leitura. Não cabe mais, como já foi no passado, petições escritas em prosa, em verso, petições todas escritas em latim, petições de 100 páginas, por exemplo. Hoje, o momento atual não nos permite mais sermos prolixos. Temos que ser objetivos. Segundo passo, é necessário saber qual é a estrutura básica de todas as petições iniciais. Em qualquer ramo do direito, a estrutura vai ser basicamente a mesma: endereçamento, qualificação das partes, exposição dos fatos, fundamentos jurídicos, pedidos e a conclusão. Observe a tela seguinte. Temos que ter em mente, ao elaborar e escrever as petições, que nós estamos tratando, lidando com a vida, os direitos e os fatos, acontecimentos ocorridos da vida do cliente. Nós somos instrumentos e, como instrumentos, devemos passar essa mensagem da melhor forma possível, utilizando a melhor linguagem possível, evitando ideias repetitivas, erros de português. É muito importante. Ademais, uma petição com erros de ortografia não é muito bem visto pelo magistrado, pelos servidores, pelas partes, né? E transmite uma péssima primeira impressão. Evite a todo custo. Releia, revise suas petições. Se você tiver no escritório, tiver algum colega, pede para ele dar uma olhada também. Muitas vezes, erros bobos, banais, erros de digitação, erros de formatação podem passar, mas não devem. Temos que ter todo o cuidado com o nosso principal instrumento de trabalho, que é a linguagem. Outro erro bem comum é colocar jurisprudências gigantescas nas petições. Isso não é necessário, somente colocar a ementa e já basta. Utilize bastante também julgados no local da distribuição da ação, ou então próximos, ou com o mesmo posicionamento jurídico.
E assim, também não transcreva grandes pedaços de leis, grandes trechos, transcrever literalmente. Em caso de prova do exame da ordem, segunda fase ou algum concurso público que exija a redação de uma petição, vale prestar muita atenção a todos os detalhes que a própria questão vai lhe fornecer. Eu sempre sugiro aos meus alunos que grifem, circulem cada informação que entender, que vai perceber, que vai influenciar depois, no momento de escrever a sua petição inicial. Agora passamos para uma outra etapa, estudar o caso. Saber o direito material, o direito processual, ler a doutrina mais atualizada e completa sobre o tema e ver os entendimentos dos tribunais sobre aquele assunto. Nesse ponto, eu preciso te alertar. Esqueça aqui sinopses e resumos superficiais para estudar essa fase da construção de sua petição inicial. Mas neste ponto, alguns alunos me perguntam: mas Pro, que preconceito é esse? Não é, gente, não se trata de preconceito com o tipo de material que você vai escolher para estudar. Mas cada espécie de material de estudo serve para uma finalidade distinta, uma finalidade diferente. É importante que, para estudar uma véspera de uma prova, a véspera de um concurso público, você pode recorrer, sim, na véspera, de uma sinopse, de um resumo, dos mapas mentais. Agora, no momento de analisar o direito material do seu cliente, é importante que a gente mergulhe em águas mais profundas. É importante que você conheça a matéria mais atualizada, a legislação, qual é o posicionamento doutrinário dominante e a jurisprudência, né? Qual o posicionamento jurisprudencial, como é que os tribunais, os grandes tribunais estão julgando, e o direito comparado. Todas essas informações você não vai encontrar nesses materiais mais simplificados, porque eles têm uma outra serventia. Aqui, para redigir a petição inicial, quando você vai tratar do direito material e do direito processual. Bom, uma vez analisados os fatos, os documentos trazidos pelo seu cliente, ou no caso de uma prova, de um exame da ordem, devem ser destacados dentro do próprio enunciado da questão os pontos relevantes. Deve-se passar, então, para a redação da sua petição. Agora sim é hora de colocar a mão na massa. Atente-se, contudo, à questão do endereço eletrônico das partes, também sobre a manifestação de desinteresse na autocomposição, caso existente. Estas são algumas das exigências impostas pelo novo Código de Processo Civil. Bom, uma vez analisados os fatos, os documentos trazidos pelo seu cliente, ou no caso de uma prova, de um exame da ordem, devem ser destacados dentro do próprio enunciado da questão os pontos relevantes. Deve-se passar, então, para a redação da sua petição. Agora sim é hora de colocar a mão na massa. Atente-se, contudo, à questão do endereço eletrônico das partes, também sobre a manifestação de desinteresse na autocomposição, caso existente. Estas são algumas das exigências impostas pelo novo Código de Processo Civil. Caros alunos, nunca é demais avisar para se atentar a alguns pontos. Vamos lá? Endereçar a petição ao juízo competente, qualificar as partes de forma correta, valorar a causa, juntar a procuração e cumprir os demais requisitos definidos pelo Código de Processo Civil são tarefas básicas de como fazer uma petição inicial. Por isso, atenção redobrada para os requisitos da exordial, todos previstos no artigo 319. Olho na tela, vamos ler o artigo. Music licensing reimagined.
Primeiramente, em uma peça processual, esse requisito está ligado à competência de um órgão jurisdicional para julgar a ação que está sendo proposta. Isto é, juízo a que é dirigida. A peça deve ser endereçada com layout de petição. No endereçamento, sugere-se escrever por extenso e sem abreviações. É importante também fazer o estudo da organização judiciária. Verifique o edital da prova. Verifique o enunciado, o endereçamento de maneira genérica para as provas. Aqui nós temos um alerta sobre uma mudança que ocorreu mediante o Código de Processo Civil de 2015. Anteriormente, o endereçamento era direcionado ao juiz ou tribunal competente, conforme previsto no artigo 282, inciso 1º do Código anterior. Atualmente, o endereçamento deve ser ao juízo competente de acordo com o artigo 319, inciso 1º. Hoje, podemos dizer que não mais precisamos endereçar ao excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito ou, excelentíssimo senhor, doutor, ministro, presidente do colendo tribunal, como muitos ainda fazem e defendem. Hoje, a boa técnica nos ensina a endereçar da seguinte forma: meritíssimo juízo da Vara de Família da Comarca de Salvador, Bahia, ou simplesmente ao juízo da Vara de Família da Comarca de Salvador, Bahia. Em caso de segunda instância, podemos redigir da seguinte forma: ao juízo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Outro exemplo, ao juízo da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a depender de qual seja o caso em questão.